parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. No início do movimento Aliança de Misericórdia, nem mesmo os fundadores poderiam imaginar que ela crescesse tanto. Hoje nós estamos presentes em vários estados do Brasil e em muitos outros países, evangelizando e realizando trabalhos sociais que transformam o meio em que estamos inseridos. Sempre lembrando que o nosso carisma é testemunhar a misericórdia de Deus que transforma pecadores em santos. O que nos leva a nos doarmos para que aqueles que são alvos da nossa missão recebam um cuidado integral. No programa de hoje, nós vamos mostrar a realidade e os desafios da missão Aliança de Misericórdia, presente no centro do Rio de Janeiro, em Gamboa. E nós queremos mostrar que é sim possível, com amor e fé, ressignificar muitas histórias. As casas do movimento Aliança de Misericórdia na cidade do Rio de Janeiro estão localizadas nos bairros da Gamboa, no centro, e em Senador Camará, região oeste da capital. Por aqui são muitos os desafios de evangelização e de promoção social. Na Fraternidade da Gamboa, por exemplo, o atendimento prioriza ações nas regiões da Cracolândia, Central do Brasil e Morro da Providência. A Aliança chegou no Rio de Janeiro no ano de 2003, através de um grupo de amigos que ficava na região do Caxambi, no Meier, e eles já se reuniam com o trabalho à população de rua, acolhendo esses irmãos, evangelizando esses irmãos, e começaram então a procurar casas de acolhida para enviar esses irmãos. E assim conheceram a Aliança de Misericórdia, se apaixonaram com o carisma e se identificaram muito com o carisma, ao ponto de trazer o carisma para a cidade do Rio nesse mesmo ano. Em 2007, então esse grupo, que já estava consolidado, já não fazia apenas atividade com o pessoal em situação de rua, mas também com jovens, evangelização, retiros, fizeram um discernimento, rezaram, pediram aos padres e assim então veio o grupo dos missionários da Comunidade de Vida, abrindo então a casa também no Caxambi. E aí foi muito importante porque eles não estavam dando contas da demanda mesmo de trabalho, né? Seja com a população de rua, que eles atendiam semanalmente na casa, com corte de cabelo, auxílio, né? E também a oração, mas seja também com os jovens que foram se aproximando de várias regiões do Rio de Janeiro. A nossa missão ela é caracterizada pelo rosto cenáculo. O que isso significa? Que nós temos um trabalho incansável para os pobres, sejam eles materialmente ou espiritualmente, né? Mas também uma forma mais profunda, somos chamados a ir um anúncio usando todos os instrumentos possíveis, né? No ano de 2008, então, 3 missionários da Aliança fizeram um pedido de morar nas ruas e eles decidiram morar na cidade do Rio de Janeiro. Eles ficaram o ano inteiro na cidade do Rio evangelizando e morando mesmo com o pessoal em situação de rua. Essa evangelização foi muito chocante também para a arquidiocese, na verdade, e assim muitos começaram a oferecer casas, lugares para eles ficarem, e fruto dessa missão de rua, acabou então ganhando 2 casas, né? Uma casa no centro do Rio, na região da Gamboa, e uma outra casa em Senador Camará, onde hoje se tem a Casa Cenáculo, que é aqui no centro, e a Casa Belém, que fica em Senador Camará. A Fraternidade da Aliança aqui na Gamboa, nós estamos localizados bem no pé do Morro da Providência, que existe a questão do tráfico lá em cima, mas nós conseguimos fazer um trabalho de catequese com as crianças e as famílias que existem lá. Compromisso que impacta de modo positivo a comunidade e que é bem avaliado pelos moradores da vizinhança. Eles fazem um trabalho muito grande com as crianças e esse trabalho não existia. Entendeu? Então, o trabalho que eles fazem com a criança era um trabalho que realmente a nossa comunidade não tinha. E a Aliança passou a fazer. Foi bom que mudou um pouco dessa realidade e deu mais sinal de presença de Deus aqui no Rio de Janeiro, apesar que tem muitas controvérsias, né, dificuldade. É uma cidade assim, que é uma grande metrópole que tem uma grande realidade totalmente diferente da cidade pequena do interior. E é desafio constante, né? E aqui
Eu acho que os missionários trouxeram alguma esperança para o pessoal aqui do morro, lá de cima, né? Que vão lá e faz um caminho de paz, né? As crianças descem e procuram a aliança, entendeu? Elas descem, elas vêm atrás do pessoal aqui da aliança. Elas gostam de ficar aqui dentro. Pessoas em situação de rua também encontram na Fraternidade da Gamboa um local de acolhimento e restauro da dignidade. Nós fazemos aqui na nossa casa um trabalho com a população de rua, onde eles vêm, eles tomam banho, se alimentam e aqueles que desejam sair das ruas, nós encaminhamos para uma das nossas casas. Também fazemos uma evangelização na rua, que nós preparamos as marmitas aqui na nossa casa com um grupo de voluntários e depois nós vamos até eles. E lá é interessante que, muito mais do que levar a comida, é nós levarmos uma esperança, onde a gente senta, muitos têm a necessidade de falar, muitos têm a necessidade de ser escutado. Então esse é o nosso papel naquele momento, escutar aquele irmão, aquele que tem uma história por detrás e que deseja e que quer uma mudança de vida. Seria aqui um hospital, né? Quer dizer, onde o pessoal vem aqui e encontra um pouco de Deus. Não é anjo, mas tem os seus sinais divinos. Elisângela é natural da cidade de São Paulo. Ela é uma das missionárias mais antigas da fraternidade no Rio de Janeiro e conta como foi chegar numa cidade com tantos desafios sociais e religiosos. Ser uma grande cidade também como São Paulo, mas uma realidade totalmente diferente. Então o sentimento primeiro foi de medo, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Mas depois, ao longo do tempo, fui me apaixonando, né? Pelas pessoas, pela realidade, compreendendo também, aceitando muitas coisas e, sobretudo, abraçando a missão. A Luana, por sua vez, estava na missão da Venezuela e foi destinada para o Rio de Janeiro no começo de 2023. Para a jovem, esse momento foi repleto de significados. Quando eu soube que ia vir para o Rio de Janeiro foi uma experiência de muita alegria, né? Porque em janeiro eu estava de férias, janeiro de 2023, e um dia assim rezando em casa sozinha, lá em casa tem uma imagem do Cristo Redentor, só que essa imagem ela não tinha uma mão, né? Porque em algum momento alguém lá em casa quebrou, né? A mãozinha do Cristo. E aí eu olhando para essa imagem, eu sentia que Jesus me falava: venha ser a mão que falta aqui. Né? E eu escutei, né, essa voz no meu coração e assim, não contei para ninguém, guardei tudo no coração e pensei, será que Deus me chama aí para lá, né? Porque era muita coincidência, assim, né? Então, depois quando eu soube que viria para cá, para mim foi uma confirmação, fiquei muito, muito feliz e de verdade não pensei nos desafios, de verdade não pensei no que iria ser difícil. Eu acho que esses 6 anos na Venezuela, eu acho que me ajudaram muito a entender que eu acho que agora nada mais é tão difícil, né? Porque eu acho que lá foi tão desafiador que agora, tudo aquilo que vem, eu sinto que Deus ele está comigo, né? Que me acompanha e me chama a ser essa mão redentora, né? Para esse povo. Uma experiência assim, que eu recordo quanto à evangelização foi num dos nossos retiros, que é o Talitha Kum, destinado para os jovens. Então aqui, junto com os demais jovens que já faziam parte conosco, né, da missão, vieram participar alguns jovens da Cidade de Deus. E quando eles chegaram, todo mundo ficou surpreso. Nós, né, que estávamos aqui e ainda não tinha esse contato tão forte com eles, e também até os jovens aqui do Rio, né, por ser Cidade de Deus, muito conhecida, né, apontada pela violência, enfim, né. Mas o que foi mais impressionante foi perceber que tanto quanto os outros, né, que também tinham alguns que já eram de caminhada e que por algum motivo se afastaram, né, estavam fazendo esse retiro, tanto quanto eles, esses jovens da Cidade de Deus também eram muito sedentos de Deus, né, aquela experiência foi fantástica para todos, né, todos viveram muito bem, né, e perceber que no final do encontro já não tinha mais diferença. Eram todos os jovens ali que fizeram essa experiência forte, né, com a presença de Deus. A nossa igreja, ela tem condição, ela arrecada a alimentação, os alimentos, o bairro dá. Mas ela não tem essa força jovem para poder distribuir e saber quem é que está precisando. E é um trabalho que a Aliança tem condição. Ela tem essa força jovem que pode ir para a rua, pode impulsionar, levar esse trabalho e chegar até mais pessoas.
Para nós da Aliança de Misericórdia, é tão importante acolher aqueles que estão nas ruas, passando necessidades, tanto quanto aqueles que precisam de uma palavra ou de um acolhimento, para que eles possam entender que suas vidas e histórias são importantes para Deus, porque Deus deseja que o seu povo tenha vida e vida em abundância. Nesse bloco, nós vamos conhecer 2 casais que tiveram suas vidas transformadas graças ao amor e o trabalho dos nossos missionários. Um que, devido a problemas com o vício, vivia em situação de rua, e outro que estava com o seu casamento destruído. Ambos encontraram refúgio, força e esperança para acreditarem e dizerem sim a Deus. Rafael e Fernanda se conheceram no tempo em que viviam em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Ela morava em São Paulo, mas conseguiu uma internação para o tratamento do vício em drogas no interior do estado fluminense. Ele é carioca. Prestes a voltar para casa após a fase de recuperação, Fernanda teve uma recaída. Quando eu terminei um ano ali, que eles tinham que me embarcar dentro do ônibus para me voltar para casa, não. Eles me deixaram na rodoviária com mala, com dinheiro, e eu nervosa ali, porque o ônibus estava demorando. Eu vi uma mulher fumando um cigarro, fui e pedi. Ela não quis me dar, eu com o dinheiro falei para a moça olhar minhas malas que eu ia comprar um cigarro. Nessa que eu fui comprar um cigarro que eu voltei, o meu ônibus já tinha vindo e tinha saído. E eu ia ter embarcação para 4 horas da tarde do outro dia. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Sem conhecer ninguém. Foi que eu conheci um rapaz na porta da rodoviária Novo Rio. Eu pedi um isqueiro para ele, onde ele tirou um monte de droga. Ali eu comecei tudo, nunca mais voltei para minha casa. Foi aonde eu conheci o Manguinhos e Jacaré. Depois, 2 meses, né, Rafael? Foi. Que eu comecei a frequentar a linha do trem, onde eu conheci o Rafael, entendeu? Ele me chamava de mãe, realmente. Eu tinha um barraco na linha. Eu ia lá para dormir. Ele ia lá para dormir e a gente usava uma droga, mas nós não tinha relacionamento. Ele me tratava como fosse mãe dele, entendeu? Até que um dia a gente se resolvemos seguir uma vida entre eu e ele, mesmo vivendo aquela vida que a gente vivia nas drogas. Foi quando eles tiveram contato com um jovem missionário da Aliança de Misericórdia que a vida deles tomou outro rumo. A gente estava num belo dia de frio, chuva, e a gente estava ali em frente ao McDonald's, aqui logo aqui aqui na Uruguaiana, perto do McDonald's ali. Não tinha nenhuma coberta. Não tinha uma coberta. Aí eu saí, como estava muito frio, aí a única opção que eu tive foi pegar um saco plástico. Aquele saco plástico grandão. Como ela já estava gestante, aí eu fiquei muito preocupado. Não estava não? Estava. Ela já estava gestante, aí eu fiquei muito preocupado. Aí peguei aquele saco plástico e fui cobrir ela. Aí veio os irmãos da Aliança, evangelizando ali, e conversou com a gente, não foi? Foi. Passaram a palavra de Deus para nós e fizeram um convite para a gente vir aqui. Aí o Alisson falou, vocês querem mudar de vida? Aí eu falei, eu quero. Só que o Rafael ainda não estava assim naquela empolgação de vir. Aí eu falei para você assim, não foi, amor? Bom, se você não for, eu vou descobrir onde é e eu vou. É. Aí ele falou assim, não, eu posso até ir, mas eu não vou me internar. Eu falei, aí foi onde eu comecei a entrar na cabeça do Rafael, mas eu quero me internar. Hoje, eles continuam percorrendo um bonito caminho de restauração de laços e de educação da filha, a pequena Maria. Inclusive, ela tem como padrinhos de batismo 2 missionários da Aliança. A Aliança foi tudo na minha vida e eu sou grata até hoje a Deus e Nossa Senhora da Aparecida de ter conhecido pessoas, sabe, maravilhosas, que abriu as suas portas, confiou no meu sim, entendeu? Hoje eu não poderia ter minha filha mais comigo, porque eu usei muita droga na gestação dela, entendeu? É tipo assim, as drogas é uma coisa assim, momentânea, porque é muita ilusão. É uma alegria momentânea. Entendeu? Se hoje nós não tropeçou no caminho, nas drogas, na bebida e nada hoje,
Porque a Maria, ela nos dá, foi primeiramente Deus, mas a Maria, ela é a nossa força em tudo. Beatriz e Wilker se conheceram em 2014 por meio da internet. Depois de se encontrarem pessoalmente, eles assumiram um relacionamento. Em 2016, a Fernanda ficou grávida e diante disso os dois resolveram se casar na igreja. E foi nesse tempo que eles também começaram uma caminhada cristã mais ativa. A gente sempre teve vontade muito de participar de alguma pastoral, alguma coisa assim. E a gente foi convidado para a pastoral da família. E nós ingressamos na pastoral da família e viemos pegar a direção dessa pastoral. E viemos trabalhando com esse tempo todo, casamento comunitário. E a nossa vida entre extraconjugal não estava lá grande coisa. Na verdade, nunca foi. Desde que a gente se conheceu, por a gente ter tido educações diferentes, então foi muito difícil a gente um aceitar o outro, né? Então, na nossa caminhada ao longo da vida junto, a gente não conseguiu se aceitar e com isso aconteciam muitas brigas, muitas discussões. Mesmo engajados na paróquia, eles tinham dificuldades para superar as situações vividas no próprio relacionamento. E foi por causa disso que resolveram abandonar tudo. Chegamos na paróquia onde a gente frequentava para poder conversar com o padre, que a gente iria entregar a pastoral. Nós iríamos somente frequentar missa, até o nosso casamento melhorar, porque a gente não queria mostrar aquela aparência de que era bom e não era, né? Na verdade não era. Algo que não era. E foi aí que eu encontrei uma missionária da Aliança, nem conhecia a Aliança e ela nem me apresentou a Aliança. Eu perguntei a ela se ela conhecia algum encontro de casal, né? E ela falou, não, eu conheço. Só que ela não me falou de onde que era. E aí, na verdade, eu queria o encontro de casal por conta da pastoral da família. Não por conta de reatar eu e ele, até porque eu já não tinha mais esperança. Eles fizeram uma caravana para a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, junto com mais 3 casais, onde participaram do Caná, um retiro da Aliança de Misericórdia para casais. Chegando lá no encontro Caná, né, eu não esperava que aquele encontro estava sendo preparado para nós, né? E foi aí que tudo aconteceu. E eu achava engraçado que eu estava muito magoada, muito triste com o Wilker, né? Não pegava nem na mão dele, não conseguia nem olhar para ele. E o animador falava assim... Pega na mão dele. Pega na mão dele. Olha nos olhos Dá dele. Um beijão, mas não é aquele beijinho, não. É aquele beijão. Meu Deus do céu, aquilo pra mim era morte. Eu tava sentada na frente, eu ficava com vergonha. E era engraçado, foi engraçado também que quando a gente saímos a gente mora em Belford Roxo, a gente saiu de madrugada. Pô, eu entrei dentro do carro, mas tão zangado. Eu falei, meu Deus, ele não podia queria estar dormindo, que eu vou pra esse lugar tão longe. Pra quê, Senhor? Que não sei o quê. Aí, rezando o terço no meio do caminho, ai meu Deus, sabe aquela má vontade? Mas quando chegamos lá, olha, parece que o céu abriu. Não, parece não, o céu abriu. O céu abriu, tirou um peso tão grande que eu saí de lá tendo carinho pela minha esposa, algo que eu já tinha perdido há muito tempo. Gratos pelo encontro que transformou a relação dos dois, eles hoje buscam transmitir esta mesma mensagem de esperança para tantos outros casais que desejam um encontro com o Deus vivo, capaz de restaurar relações e ressignificar histórias. Eu me encantei com a Aliança de Misericórdia, que eu não conhecia essa comunidade, né? E aí eu quis saber mais. Quis saber conhecer mais. E esse casal de missionários, eles iam falando com a gente. E a forma deles apresentarem pra gente foi através dos retiros querigmáticos, né? Que foi o TK, Caná. E aí foi que apresentou a Gamboa pra gente. Não, então vamos lá no primeiro domingo, não marca nada não, tem o Jan, vamos lá pro Jan, não sei o quê. E nós viemos, né? Nós viemos e as crianças também. E aí, chegando aqui, quando eu entrei na casa, tão acolhedores, missionários. O carinho tão grande que eles têm. Nós temos 5 filhos, tá? Então é uma tropa, né?
E então quando chega aqui é uma atenção tão grande, é um carinho, um cuidado que eles têm, não só com nossos filhos, mas com todos que vêm aqui. Todos que entram aqui. Você se sente muito acolhedor, muito amado, né? Muito amado, um carinho muito grande que eles têm. Entendeu? É uma coisa diferencial que você não encontra. E aí foi o quê? Foi o clique que faltava pra gente, né? Para completar nossa caminhada. E desde então, 19 e 20 de março de 2022, a gente nunca mais parou de andar com a Aliança de Misericórdia. No programa de hoje foi possível conhecer mais um pouco do trabalho da Aliança de Misericórdia no centro do Rio de Janeiro, em Gamboa. E nós pudemos ver que, apesar de todos os desafios, os nossos missionários não desistem de levar a cada um que precisa essa misericórdia de nosso Senhor, que é sim capaz de transformar e ressignificar qualquer história. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Faça isso, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e juntos vamos evangelizar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.